visual que me ocorreu na ocasião da qualificação, que seria pensar numa instalação. Aí foi que na conversa, o Pablo disse, tu deveria escrever esse texto, insultando. Aí sossego acabou, mas o desafio da instalação, no sentido visual, de como o que é para mim, uma das principais dificuldades de insegurança quanto ao trato visual da peça, me pulsou, né, de construir a instalação como sendo a capa do livro e um lugar para as pessoas lerem as cenas. E hoje eu retirei porque não ia ter esse tipo de relacionamento, que as cenas são distribuídas para você, quando entrar querendo ler o texto, você vai ler a cena tal naquele cenário, cena tal naquele cenário, e vai se encontrando com referências do texto, do cenário, e o que eu chamo de paródias das encenações a partir dos cenários. Alguns elementos vêm de críticas mesmo, do que está no texto, como eu chamo isso aqui a calçada da fama, ou tapete vermelho, e fui trabalhando os elementos da técnica com o que eu chamo de composições e gestos, que seriam os elementos da técnica, traduzidos numa tentativa de instalação. E aqui as referências vêm de minha irmã, com essas janelas, do parafuso, tanto na escolha do lugar quanto no sapato, que tanto dialoga com a frase de Mário Gomes, o modo no sapato, era o motor da ação do parafuso, era o sapato de Julieta. Noite dos Assassinos, com as ferragens, que o nosso cenário era todo, né, a partir dos elementos de fé. O Tempo Temporão, cujo piso lá é uma lona de chita, que representa o chão de um terreiro. Eu queria muito naquele cenário a palha, por causa desse barulho, que eu vou botar aqui agora. A cerca elétrica é uma referência ao ser um período de infância e ditadura. Os Judas das Paixões de Cristo, como representação de personagens como o pastor Rubão, que é torturado. E aí é uma tentativa de amplificar elementos da ditadura, e está aqui o pau de arara, os bordados que dizem coisas disso. Geração Trianon trouxe o palco, né, e é um dos elementos mais usados na visita da instalação. A gente já teve alunos de visitantes aqui cantando, dizendo poemas. A referência também textual da Ave dos Enforcados, onde tem cenas que a gente hoje não leu, que são os personagens que morrem enforcados, tanto o torturador quanto o noivo dela, que é um senador. A referência ao Enquanto Nós Latinos, que foi uma primeira direção, está nesse piso, nas privadas, também nos Judas, que eram elementos que tinham no cenário de lá. Aqui vem uma referência também de Fortaleza dos Anjos, que eu fiz na segunda direção, e o resultado do Fernando Penhacor, que a gente levou para Sobral, e o cenário era meio que panos com caixinhas para dar sensações de prédio, em bar. As garrafas também vêm de um cenário de uma instalação, que eu chamo de... as garrafas de náufragos, também um pouco das inúmeras e grandes carreiras de teatro que pararam, né? Ficaram. Isso aqui é uma coisa bem particular do texto, que é o túmulo do Pet Book, e é onde eu optei para colocar uma referência da peça do fim de festa, que são os bobos, que a gente usava uma chuva de bob no fim de festa para trocar pedras por botes. Pedras não, então eu jogo botes. Porque a ideia é você escolher o cenário jogando um bob. Eu vou começar a montar, mas são brincadeirinhas. Referência também de Geração Trianon, estamos nas molduras que o Rodrigo colocou em cena. Aqui, em termos de mote que vem do Noites dos Assassinos, a casa não é a casa, então o banheiro da casa é a sauna da peça. Né, o que eu chamo o quarto dos antepassados, dos entes, mas que é o cenário de Mariquinha, também fala muito da atmosfera de minha irmã, no sentido de pessoas perdidas no tempo, né, deslocadas e ficaram por ali. Aqui é uma referência mais a retalho rebotalho, que todos os cenários, tanto da montagem de Brasília quanto da montagem aqui de Fortaleza, lidava com a madeira como sucata, como resto, como favela. E o que eu digo também aqui é o cenário escolhido para a cena do DOPS, onde ela vai soltar o genro,
que está lá preso, torturado há muito tempo, e é a instabilidade do piso do palco, o peso o lenho da lei, né? E é também o lugar do autor, a escrivaninha, e são elementos também da instalação, alguns livros de referência dos temas abordados nessa revisitação de biografia, uma pequena homenagem de uma peça que foi um exercício que está aqui dentro, que foi a adaptação de Bodas Sem Sangue, de Gilmar de Carvalho, desse livro Pequenas Histórias da Crueldade, que é um livro maravilhoso de Gilmar de Carvalho. Aqui dentro temos pequenos tesouros da trajetória, textos que eu dirigi estão aqui dentro. Porque eu digo que isso aqui é um lugar, por isso que é chamado livro de cena, você é convidado a ler. Se não tiver tempo, quiser ler, você pode ler livro, você pode ler texto, você pode trazer coisas para ler. E aqui é uma referência à vaidade, tem uma fala que eu ouvi de um professor que ele dizia que a arte visual é mais generosa, porque ela se expõe, não tem invólucro. As galerias não são invólucros, o quadro é o quadro. Ele saiu e está às vistas, não é um livro que você tem que abrir uma capa, não é um texto teatral que você lê uma coisa e para ver você tem que entrar no teatro, alguém tem que montar. Eles, para mim, generosos são as artes visuais, é por isso que os antigos chamavam de arte, as plásticas. E aí essas brincadeiras que os professores diziam, então, foram os fermentos do texto e da instalação, com a instalação sendo mais, eu diria até mais pessoal do que o texto, que o personagem também é uma narrativa de um período de fazer teatral na Fortaleza. E essa é a síntese. E aqui a gente, esse canto é o que eu mais gosto de receber os visitantes, e quando as pessoas chegam aqui a gente pergunta qual é a sua arte? Se você fosse artista, você seria o quê? Aí eles dizem tal, e depois que eles dizem qual é a arte, dizem, e qual é o seu nome artístico? Que é uma referência a uma cena da peça, que o meu nome artístico foi um batismo de Ari Sherlock, e a fala dele naquele dia me marcou muito, né? Até tem nessa pegada que ele colocou uma frase que eu nunca esqueci, que era: meu filho, se daqui a 20, 30 anos alguém lembrar do seu nome, pode saber que você é artista. Agora você está só entrando no CAT. Se passar no teste, fique tranquilo que seu dirigista vai passar. Figura aí. E aí, quando a gente tem essa conversa, a gente pede para a pessoa dar autógrafo num elemento da instalação que a gente batizou de arte você, pegando você que tem no cigarro, e depois diz, não, vamos virar as caixas porque o que tem escrito é você morre, você adoece, e o pessoal não precisa saber disso. E é isso. Um pouco de cada coisa, um pedaço de cada pedaço, um pouco, eu diria um pouco de exibicionismo, que ali foram minhas tentativas plásticas de desenhista. Fora os 3 quadros de uma criança que me viu pintando, que se empolgou e pegou as telas. E essa é a parte mais legal disso tudo, porque tem uma limpeza geral eu diria até de conceito mesmo. Acho que o grande motor das questões que a gente viveu um pouco era essa, que está desde o começo, desde a primeira porção da pesquisa, é esse exagero que se tem sobre a autoralidade. Isso fui eu que fiz, é meu. E tem um trabalho que eu tive acesso no mestrado que fala que ninguém é autor, você sempre está puxando de alguém que veio, o que você se vê como você vem de alguém. Isso é uma coisa recente, essa confecção do autor como Sim. Topo de pirâmide, né? Que o diretor, para ser topo de pirâmide, o autor já foi topo, o grande ator já foi. Então essa mentalidade que eu chamo de tapete vermelho, de botar quem vale mais, quem vale menos, quem escreve hoje e tal, quem é que assina, essa autoralidade, para mim, ela ultrapassou o limite. Parabéns, viu, Pedro? Obrigado. Parabéns que você chegou. E eu vou pelada. Não é, Pedro, isso aí é minha irmã gêmea, eu não sou mais não, eu sou crente. Mas nada a ver, não passou isso aí. Eu sou evangélica, eu falo esse negócio desse, né? É Cláudia Perotti 2, né?